esse caso? Tem alguma resposta por parte do ex-presidente, do Duílio? Como que está essa situação? Pois é, Lu. Esse é um caso interessante até da gente começar a apurar, porque é realmente uma caixa de Pandora, né? Toda vez que você abre ali alguma das contas que foram aprovadas anteriormente, né, nas últimas gestões do Corinthians, você encontra alguma divergência, alguma informação que não bate, né, exatamente com aquilo que foi apresentado ao Conselho Deliberativo, e isso já vem se arrastando aí há pelo menos uns 7 anos. Então, como, primeiramente, a gente teve a notícia do André Sanches, né, usando o cartão de crédito corporativo para gastos pessoais, esses outros assuntos envolvendo outras gestões, né, e outros gastos também começaram a ser apurados lá dentro. Existe hoje, e está tramitando, né, pelo Conselho Deliberativo e também o Conselho de Ética, enfim, a Comissão de Ética, né, todos esses órgãos fiscalizadores estão apurando essas situações. Qual que é a grande questão nesse caso do Duílio? Que esses gastos, né, eles estão notificados ali, estão documentados em uma planilha ao qual o GE teve acesso, e eles foram atrás desses cupons fiscais e também das notas por meio do Ministério da Fazenda, né, da Secretaria. Então, eles foram até o governo, né, para entender se essas notas eram de fato reais, porque só uma planilha, né, qualquer um pode escrever o que quiser numa planilha, enfim, isso daí poderia gerar algum tipo de desconfiança, né, e foi assim que os nossos colegas foram atrás dessas informações. O que acontece? O Corinthians ontem publicou uma nota oficial por meio do Conselho Deliberativo falando que documentos sumiram, foram subtraídos do Departamento Financeiro no dia 31 de maio. Para quem, né, se recorda, foi o dia em que Augusto Melo e seus aliados entraram na sala da presidência alegando que o Augusto deveria retomar a sua cadeira após ter sido deposto, né, por voto quase unânime do Conselho Deliberativo. Então, passa esse ok aí, e o Duílio agora, em sua resposta à imprensa, cita esse caso, né, dos documentos que foram subtraídos do Departamento Financeiro e que foram notificados, né, por meio de um boletim de ocorrência do próprio Corinthians na DRAD. E aí a resposta do Duílio tem a seguinte questão. Eu apresentei, né, uma notícia-crime, ou estou para apresentar uma notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância do Esporte, a DRAD, e para ser incluída na investigação que já está em andamento, que diz respeito ao boletim de ocorrência e aquela denúncia que o próprio Corinthians já tinha feito. Em junho mesmo, o Corinthians já tinha inclusive notificado isso nos autos do inquérito da VetBet, que documentos sigilosos e documentos financeiros haviam sido acessados indevidamente e subtraídos do Corinthians naquele episódio do dia 31 de maio. Então, é nisso que o Duílio se apoia agora para rebater essas acusações de uso indevido. E aí, nesses gastos, a gente tem cerveja, remédio para disfunção erétil, enfim, passeios, restaurantes, muita coisa nesse meio desses gastos, e que o GE foi até o Ministério da Fazenda, até a Secretaria, para poder comprovar a veracidade desses documentos. E agora a gente aguarda os desdobramentos para ver o que vai acontecer. A verdade é que vai ser apurado pelo Conselho Deliberativo. Isso daí não tem mais jeito, o Corinthians já está atrás dessas informações. PVC, a gente já tratou esse tema quando a gente falou sobre o André Sanches, né? E a gente até colocou ali os pesos diferentes. Uma questão era a VetBet, que envolviam milhões, outra coisa era o uso do cartão corporativo para gastos pessoais no momento em que ele admitia que ele tinha feito esse uso, né? Disse que tinha se confundido, enfim, foi a justificativa dele. E agora, neste caso, envolvendo o Duílio, que foi publicado aí pelos nossos colegas do GE. Como é que você vê essa situação e também essa justificativa do Duílio que a gestão do Duílio deu para a Lívia, justificando esses gastos? Primeiro, deixa eu só voltar um tempo aqui, Lívia. Qual é o gasto total? Você me lembrar. O gasto total, a gente tem vários aqui, de 30 mil em 2 de outubro, 20 mil no dia 16 de outubro, isso tudo de 2020
100 mil reais, mais ou menos, que é muito dinheiro. Dá mais de 80, dá mais de 80 mil reais ao todo. Mas assim, foram gastos de mais de 20, 30 mil reais num único dia, né? Então tem aí essas questões. Eu acho que tem o que eu estou querendo dizer, é a mesma coisa que eu disse no caso do André. Se você tirar R$1 que seja, sem justificativa de qualquer empresa que você presida, tá errado. Por outro lado, tá claro para mim que tem uma guerra política no Corinthians. E nós estamos falando de reposição de custo de gestão de crédito corporativo, que não devia ter sido usado dessa forma, tá errado. Mas no meio de uma guerra política é importante a gente separar o que é desfalque de 8 milhões de reais para o que é gasto excessivo de 80 mil. Eu não estou diminuindo o tamanho do rombo. Eu estou só falando, deixando claro que tem uma guerra política em que alguém acusado de desfalcar 8 milhões, 50 milhões, 40 milhões, aponta para 10 mil reais do cartão de crédito do André Sanches, que está errado. E ele admitiu que estava errado e depositou 15 mil depois. E no caso do Duílio são 85 mil. Que são gastos de cartão corporativo, que tem um erro anterior, que é quem é que no departamento de finanças não está olhando o gasto do cartão corporativo. O Duílio até agora não disse, como o Andrés disse, que se enganou no cartão. Nada tem desculpa. Se for R$1, está errado. Mas só é importante separar e entender que se está numa guerra política. Então eu desfalquei 8 milhões, mas você também tirou 10 mil dali. Você também tirou 85 mil dali. E no fundo, o que precisa acontecer é a correção de rota do Corinthians. Não adianta você tirar o cara que desfalca 8 para o que desfalca 80, nem o contrário. Tudo que saiu equivocadamente tem que ser reposto. Se é caso de polícia e se for caso de processo e se for caso de prisão, tem que ir até o fim. Mas estamos falando de questões diferentes. O caso Vai de Bet faz aparecer um monte de coisa errada de outras gestões, como se, olha só, eu estou fazendo errado, mas vocês também fizeram. E não é para ninguém fazer errado. São tamanhos diferentes, né? Mas chama atenção como a gente está falando sobre supostas irregularidades, porque está tudo sendo investigado, mas de 3 ex-presidentes, né? Do André Sanches, do Duílio e também do Augusto Melo. Então a gente está falando ao longo de 3 gestões, né? Como que o Corinthians supostamente